Estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Eu havia parado no último áudio, no capítulo 6, e nós estamos vendo a armadura de Deus. No verso 17, ele diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E no áudio anterior nós falávamos sobre o escudo da fé. E aí eu comentava que João, ele fala que a fé é que vence o mundo. E a fé que vence o mundo é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então aqui tem algo tremendo, porque fé todo mundo tem. Todas as pessoas têm fé. Não tem uma pessoa que não tenha fé, ou que seja totalmente sem fé. A gente vive, o nosso dia levanta pela fé, e se vive pela fé. Mas agora a fé que João está falando é a fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa é a fé que ele está falando. E tu precisa entender o que é essa fé. Crer que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a fé que vence o mundo. Quando tu crê em Jesus como o Filho de Deus. E a gente precisa entender esse Filho de Deus, porque parece uma coisa normal, como Filho de Deus. Não. Quando tu pega o livro de Marcos, no capítulo 14, no verso 61, o sumo sacerdote pergunta a Jesus: és tu o Cristo, Filho do Deus bendito? E no 62 Jesus disse: eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. 63, o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? Então, ele já vem a blasfêmia. E qual é a blasfêmia? Ele se declara Filho de Deus. E quando os sacerdotes, os principais sacerdotes, levam Jesus a Pilatos, a condenação deles é uma dessas. Não, ele tem que morrer porque ele blasfemou. Qual é a blasfêmia? Ele se fez Filho de Deus, ele se fez igual a Deus. Então, é quando tu crê em Jesus como Deus. Ele é Deus e tu crê que Deus o ressuscitou, mas tu crê como Filho de Deus. E também essa foi a resposta que Pedro dá a Jesus. Quando Jesus pergunta, tu pega Mateus 16, 13, e aí Jesus: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí diz: uns dizem João o Batista, outro Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E aí Jesus pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? E aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz: bendito és tu, Simão Pedro. Não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então, aqui Pedro declara a deidade de Cristo. Ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus vivo. Ele declara a sua igualdade com Deus. Então, essa é a fé que vence o mundo. É nessa fé que nós estamos. E é nessa certeza que nós estamos respaldados, e dessa maneira que nós vamos ter vitória. Então, eu quero que fique bem claro isso. Fé todo mundo tem. E a fé vence o mundo, mas é a fé, e a fé que vence o mundo é essa, é a que crê em Jesus como Filho de Deus. Essa é a que vence. Então, João fala, e ele já explica qual é a fé, porque aí as pessoas pensam: não, mas eu tenho fé. E todo mundo, eu volto a dizer, todo mundo tem fé em alguma coisa, todo mundo acredita em alguma coisa, e nós vivemos a nossa vida pela fé. Se tu pegar um avião, tu te senta ali no avião, tranquilo,
Tu não está apavorado para ver se o piloto está lá, se tem alguém lá na cabine pilotando o avião, e tu diz, será que esse avião tem alguém dirigindo esse avião? Não, tu tem a certeza que tem alguém lá que está pilotando. Tu não precisa ir lá ver para saber. Tu tem a certeza disso, então tu tem fé. Quando tu pega um ônibus para viajar, tu tem a certeza que o ônibus vai na direção que tu pediu, então tu te deita, ou senta, perdão, e fica tranquilo, tu não fica olhando, pô, será que ele pegou o caminho certo, será que ele desviou? Não, tu pegou, comprou para aquele lugar, tu tem fé que ele vai para aquele lugar que tu comprou, tu tem a certeza. Então fé todo mundo tem. Agora, a fé que vence o mundo é a fé que crê em Jesus como sendo o Filho de Deus. Ele é Filho de Deus, Ele é Deus, Ele é o Cristo. E aí nós tomamos esse escudo da fé em Cristo na sua palavra. Ele é o Verbo de Deus. Ele é a palavra de Deus, então nós cremos em Cristo. E aí o inimigo lança os seus dados e aí vem para inflamar, são coisas que vêm para criar polêmica, para te fazer rebelde, para te fazer tu virar o jogo. E ele vem lançando dados para inflamar o teu coração, para inflamar a tua mente, para inflamar a tua casa, para inflamar a igreja, para inflamar a tua vida, para a tua vida virar um caos. Mas tu te defende com o quê? Com a fé que tu tem que Deus está no controle. E que, embora muitas vezes nós vemos a palavra de Deus de um jeito e estamos vendo tudo ao nosso redor ao contrário, permanece a palavra de Deus que é a verdade para sempre. E está dando tudo o contrário àquilo que a Bíblia diz, mas tu está firme na palavra e o inimigo está criando um caos à tua volta para que tu desacredite, para que tu diga, poxa, não, a palavra de Deus não está fazendo, Deus não está vendo, Deus não está agindo. Mas tu tem a certeza que a palavra de Deus permanece para sempre. O Senhor Jesus disse, os céus e a terra vão passar, vão deixar de existir, mas a minha palavra vai permanecer para sempre. Então, a palavra de Deus é a verdade. E nós temos que firmar nossa âncora nessa verdade que é a palavra de Deus e não arredar pé, e aí permanecer firme. E vem o dardo inflamado que vier. E nós vemos muito da igreja ter se conformado com as filosofias do mundo, no sentido da criação do mundo. Então, você criou uma teoria de evolução que hoje, tem cientistas criacionistas que creem em Deus, que comprovam que não tem jeito da evolução. O próprio DNA nosso, é claro que não tem como. Aí você pode dizer, esses dias eu ouvi alguém comentar, num estudo, que tem 2.500 espécies de formiga. Mas todas são formigas, é diferente uma da outra, grande, pequena, desse jeito do outro, mas todas são formigas. Não existem formigas moscas ou formigas mosquitos, não, são todas formigas. E sempre vão gerar formigas, porque a gente passa o DNA e na evolução não se conhecia, ainda Darwin não conhecia a evolução. Mas aí se começou a falar evolução e aí muito do cristianismo se crê numa evolução teísta, quer dizer que houve a evolução, mas Deus trabalhou na evolução. Não, Deus criou tudo em 7 dias e se Ele quisesse criar tudo num dia só, Ele criava, se quisesse criar tudo num segundo só, Ele cria. Isso é bíblico, mas muitas vezes nós vamos aceitando, o mundo diz que é assim, então a gente começa a adequar, não, mas tem Deus, e aí a gente veste uma teoria do mundo, uma filosofia, numa roupagem cristã, e aí se não, Deus criou, mas é através da evolução, e esse mundo tem bilhões de anos, aí diz, não, bilhões de anos. Esse dia eu vi alguém dizer que daqui a 1 bilhão de anos a nossa Via Láctea vai se chocar com outra galáxia, ou com Andrômeda, me parece que é a mais próxima. Daqui a 1 bilhão de anos-luz, me parece. Então é uma coisa, assim, aí a gente, realmente não, muito, olha, o que a Bíblia tem, nós vamos chegar no Apocalipse rápido. E quando chegar no Apocalipse, é rápida a destruição de tudo. Então nós temos que nos aferrar à palavra de Deus. E nos
e nós usar esse escudo, seja o que o mundo esteja dizendo, nós cremos na palavra de Deus. E a palavra de Deus tem se formado, ser mostrada infalível sempre. É infalível, é um absoluto, não tem. As pessoas falam de um jeito, falam do outro, e depois retornam, a Bíblia retorna a palavra de Deus, e aí tentam sair para o outro lado, e vão para um lado e para o outro, mas sempre se retorna ao que a palavra de Deus diz. Então, é crer na palavra, é crer em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, e aí pode-se dizer o que quiser, um espírito de luz, um profeta de amor, ou como sempre a gente escuta, um grande anjo que evoluiu. Esse dia eu vi até isso aí, que se diz que os homens os anjos são homens que evoluíram. Bom, tu chega em Apocalipse, tu vê trilhões de anjos pelo cálculo. Aí da onde você tirou trilhões, homens todos chegaram à perfeição, é complicado. Tem que ter muita fé para acreditar em certas coisas. Tem certas religiões que ensinam certas coisas que tu tem que ter uma fé absurda para crer, para aceitar e para crer que aquilo é verdade, mas as pessoas creem. Se for contra a palavra de Deus, se for contra Deus, as pessoas creem. Satanás passa uma cegueira em todo mundo e todo mundo acredita. Seja contra a palavra de Deus, se acredita, se aceita, se recebe na maior tranquilidade e não se contesta nada. E aí tem cada absurdo que se diz e que se fala e as pessoas aceitam. Então nós falamos sobre o escudo da fé, a gente fala sobre o capacete da salvação. Então diz que o soldado romano ele usava um capacete de bronze com as peças de couro, que era para proteção da sua cabeça. E aí nós temos que tomar também esse capacete. Paulo diz, olha, tu tomou sobre tudo isso, tem um escudo, que é a tua fé, mas toma também o capacete da salvação. Quem sabe tu leva alguma paulada na cabeça e tu tem que ter a tua cabeça protegida. De vez em quando a gente tem uns golpes que nos dão para nos destruir e a nossa cabeça tem que estar protegida. A nossa mente tem que estar cheia da palavra de Deus. Tem que ser a nossa meditação. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele fala sobre aquilo que nós devemos pensar. Ele diz, olha, Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pense. Então, é o que vai ocupar a tua cabeça. É pensar em coisas verdadeiras, coisas honestas, em coisas justas, coisas que sejam puras, coisas amáveis, de boa fama. Fora isso, tu evita de pensar. Também Paulo escreveu aos Colossenses, e ele diz aos Colossenses que nós devemos, Colossenses 3:2, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então aqui tem algo bastante claro para nós. Pensa nas coisas do alto. Coloca a tua cabeça nos céus, os teus pés estão na terra. Tu está com o pé firmadinho na terra, tu sabe onde tu está pisando. Mas a tua cabeça está nos céus, é na tua esperança em Cristo. E aí diz, pensa nas coisas que são do alto, que são de cima. E aí Paulo não diz isso, aí ele diz, não pensa nas que são da terra. Não pensa, então pensa nas coisas que são de cima, é isso que tem que ocupar a tua cabeça. É desse jeito que a tua cabeça vai estar protegida. No meio da luta, no meio da situação difícil, pensa nas coisas de cima, nas coisas do alto, no que está reservado para nós, para o destino glorioso da Igreja de Cristo, da glória que está revestida a Igreja no Apocalipse. No que Cristo fez por ti, aí a tua cabeça está no alto. Os teus pés estão na terra, mas a tua cabeça está em Cristo. E aí nós vamos estar focados no que é de cima, pensando nas coisas de cima. Nós vamos estar focados, tu vai estar com a tua mente ligada com Deus e aí focado em Cristo e pensando nas coisas do alto. Quando Paulo faz essa situação, essa simbologia, quem sabe tu imagina, a igreja é a noiva. O que
que a noiva espera? É o dia que o noivo vai pegar, no sentido judaico. Ela não sabia o dia que o noivo vinha, mas ela estava se preparando dia após dia. Ela só pensava nisso, o noivo está vindo. Pode ser hoje o dia, pode ser amanhã. E ela estava se preparando todos os dias para que esse dia glorioso chegasse, e assim é a igreja. Então, ela já se ocupava com as coisas do seu matrimônio, das coisas que iam acontecer. Então, nisso ela estava pensando, porque ela sabia que isso era certo, o noivo ia vir, o esposo ia chegar, ia levar ela. Então, a cabeça dela está nisso. E não é que não fazia, não seguia a vida cotidiana, segue-se a vida cotidiana normal, seguia a vida fazendo as coisas, mas a cabeça da noiva estava naquela expectativa. Será que ele vem hoje? Se não vier hoje, vai vir amanhã. Se não vier amanhã, vai vir depois de amanhã. Mas ele vem. Então, a igreja é a mesma coisa. A igreja é a noiva de Cristo. Ele vem buscar a sua igreja. A igreja tem que pensar nisso. A nossa vida normal continua, a cotidiana continua normal. Nós não deixamos de fazer as coisas. Não vamos, como Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ninguém deixa de trabalhar, ninguém para, cruza os braços, o noivo está vindo, não vou fazer mais. Não, tu tem que seguir fazendo a tua vida diária. Mas a tua mente está nisso, o teu pensamento está nisso. Mas tu não vai deixar de fazer as coisas, não é? Isso é cruzar a perna, ficar no WhatsApp, não. O noivo vai vir, então. E isso acontece. Eu estou falando, pode ser, não, isso é bobagem. Não, existem pessoas que deixam de tudo, e aí acontece pessoas que já venderam tudo, esperaram Jesus, deram uma data X que Jesus ia vir, as pessoas esperaram, e aí não aconteceu, e tem gente que foi a bancarrota, que foi a miséria. Eu escutei esses dias de um estudo de um americano que era rico e que, não sei como, ele teve uma revelação que Jesus ia vir numa data X, e ele pegou todo o dinheiro dele que ele tinha e comprou Bíblia, e comprou isso, e comprou aquilo, e começou a se preparar, e fazava, e botava a mensagem que Jesus ia vir aquele dia, vinha aquele dia, vinha aquele dia, vinha aquele dia, e gastou tudo que ele tinha nisso, que era aquele dia. E aí, como tu sabe, não chegou o dia, não teve nada, e ele estava na miséria. E ele ficou sem nada, perdeu tudo que tinha. Então existe essa situação de pessoas que lançam uma data e parece que é bobagem, mas pessoas que param de trabalhar. Paulo escreveu aos Tessalonicenses, tem gente que para de trabalhar. Não é assim. Vamos trabalhar normal, vive a tua vida organizada. Tu vai seguir a tua vida organizada, trabalhando, fazendo as tuas coisas, mas a tua cabeça pode ser hoje. Tu está pensando nas coisas do alto. É isso que tu tem que fazer. E a tua cabeça está ocupada. Não com as coisas desse mundo, mas com as coisas de Cristo. Depois, Paulo fala sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui, não é uma espada longa, é uma espada do soldado, é uma espada curta, uma espada usada no combate corpo a corpo. Muito útil para o soldado. E aqui do grego, a palavra aqui que vem não é logos, que Jesus é o logos, porque logos é a palavra total. A palavra do grego aqui é rema, que é uma palavra específica. É uma palavra bem específica, rema, tu vai te usar dessa palavra que o Espírito Santo vai avivar no teu coração. Seria como se uma palavra num aspecto específico que Deus está te dando e que é trazida pelo Espírito Santo na tua mente. Então tu te enche da palavra e o Espírito Santo aviva em determinadas situações essa palavra específica na tua vida. É como se Deus estivesse tratando contigo com aquela palavra, e isso essa palavra aqui, quando você usa, é a palavra rema. Então, essa é uma espada curta e ela é de 2 gumes. É uma palavra que corta para os 2 lados. E ela é penetrante. E se diz da palavra de Deus que ela penetra até a alma, a divisão da alma e do espírito.
vai até as juntas e medulas. Então essa palavra, ela penetra o mais profundo, ela vai no nosso íntimo. E eu falava já nos outros áudios, e isso aí também é bastante interessante. Tem coisas que são da armadura do corpo e tem coisas que tu embraça, como o escudo. O escudo é uma proteção, mas não faz parte da roupa, da vestimenta. O capacete até a gente pode considerar que esse capacete faz parte da roupagem, daquilo que ele se reveste, daquilo que ele coloca. Mas o escudo é algo que ele vai tomar, que ele vai colocar no seu braço e ele vai andar com esse escudo. Esse escudo ele vai andar porque ele está em guerra. Então, tem coisas que às vezes a gente larga. A armadura tu não tira nunca. Mas pode ser que às vezes tu largue o escudo da fé e seja momentos que o inimigo lance os seus dardos e tu tem que estar pronto, tu está em batalha. E tu tem que permanecer firme. Então nós temos o escudo e nós temos também a espada do Espírito, que também não faz parte da armadura, mas faz parte das armas de guerra nesse combate que nós temos. E aí Paulo escreveu aos Coríntios, se não me falo na segunda carta, no capítulo 10, no verso 4, ele diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Então, é a palavra de Deus. E ela, disse Paulo, é poderosa em Deus para a destruição das fortalezas. Então, vai destruir as fortalezas do inimigo. Muitas vezes, fortalezas são bases que o inimigo constrói. Às vezes, ele constrói uma base na nossa mente, no nosso coração, e daquela base ali, essa fortaleza que ele levantou, ele começa a nos atacar. Ele começa a nos judiar, a nos machucar, porque ele encontrou um espaço. E aí ele criou uma fortaleza ali. E a palavra de Deus vai destruir essa fortaleza e vai também destruir qualquer argumento e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Vai levar cativo todo o entendimento da obediência a Cristo. Então, é dessa forma, vai destruir fortalezas. Essas são as armas, é oração, é a palavra. As fortalezas do diabo vão cair e ele levanta fortalezas muitas vezes dentro da nossa casa e dali, daquela fortaleza que ele ocupa, o inimigo nos ataca. E ele tem uma base forte dentro de nós. Alguém comentava que existem as entradas da nossa alma, que seriam os olhos, os ouvidos, aquilo que nós ouvimos e que nós vemos. Então, nós temos que ter cuidado com o que nós colocamos diante dos nossos olhos e das coisas que a gente ouve. O salmista, me parece que no Salmo 100 ou no 101, ele diz: não porei coisa má diante dos meus olhos, porque vai entrar para a nossa vida e a gente tem que procurar não colocar nada que venha penetrar e que venha dar brecha para o inimigo, e a gente não pode dessas brechas. Vou pegar aqui, é o 101, não porei coisa má, verso 3, não porei coisa má diante dos meus olhos. Então, hoje a gente tem que ter cuidado. Muitas vezes você vê quantas coisas vêm através da internet, através do celular, quantas coisas que vêm, coisas boas e coisas ruins. A gente tem que ter o cuidado para não naufragar. Então a gente vai ter cuidado com o que a gente vê. A gente vai ter cuidado com o que a gente ouve. Muitas vezes eu comento com a minha esposa: poxa, eu escutei tanta coisa que eu não tinha que ter escutado no meu trabalho. E que a gente empresta os ouvidos para ouvir coisas que não edificam, coisas que não agradam ao nosso Deus, coisas que não glorificam o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Mas a gente ouve, porque está ali, não pode fazer outro se calar, e a gente escuta. E dá ouvidos a muita coisa que a gente não precisava estar ouvindo. Eu sei que muitas vezes a gente não tem a condição de se deixar ouvir, porque as pessoas falam. Mas a gente tem que procurar cuidar com o que a gente ouve. Se depender de nós, a gente tem que evitar de ouvir certas coisas. Muitas vezes eu já ouvi
muitas vezes a gente tem que ter cuidado com o que a gente ouve. Às vezes esse ouvir vem na nossa casa, as pessoas que vêm. Aí, como Paulo disse, são mensageiros de Satanás, e a gente fica escutando coisas, fofoca, escutando coisas que não tem que escutar. E uma estratégia que eu aprendi é quando a pessoa vem falar qualquer coisa, entrou na tua casa, ou está em qualquer assunto, e muitas vezes são cristãos, e aí começa a fala tal coisa, tu diz, bom, e ele começa a contar, tu já para e diz, não, vamos fazer o seguinte, vamos orar, e vamos entregar essa situação na mão de Deus, nem te deixa te influenciar muito por o assunto. Quando começou a falar, não, porque o pastor isso, e porque o irmão fulano, tu disse, não, para aí, vamos orar então pelo seu irmão, vamos orar pelo pastor, vamos orar por essa situação. Orou, vamos entregar essa situação na mão de Deus. Deu, e aí levanta, ora com ele, ora com a pessoa que está comentando, depois vamos seguir o assunto, falar outra coisa. Aí ele vai querer seguir falando a mesma coisa, diz, não, para aí, esse aí nós já deixamos na mão de Deus, vamos deixar agora, vamos passar para outra coisa. E se vier outro assunto tu vê que vai gerar coisa errada, tu ora. Não, vamos orar por esse aí também, vamos orar agora. Entregamos na mão do Senhor, e aí tu segue. Desse jeito tu vai evitando de muitas vezes tu ficar tendo que, obrigatoriamente, ouvir coisas que não são compatíveis, que não são boas, que não vão ser bênção. E muitas vezes esse é o problema que acontece, que são cristãos que trazem. Pessoas que servem a Deus, que te trazem, ou que vêm na tua casa, ou que começam a conversar contigo, e aí começam a falar, e falam do fulano, e do ciclano, e do beltrano, aí tu já tem que procurar cortar os assuntos, e diz, não, vamos orar e vamos entregar isso na mão de Deus. E entregou na mão de Deus, poxa, esse assunto morreu, já está na mão de Deus, deixa quieto. E se ele tentar puxar, isso aí nós já botamos na mão de Deus, não vamos tirar das mãos de Deus de novo. Já Deus está no controle disso aí, vamos deixar esse assunto. E assim a gente muitas vezes evita de ouvir. Eu sei que às vezes não é cristão, às vezes são pessoas, mas a gente tem que procurar mudar o assunto. E aí a maneira muitas vezes de mudar é tu traz para a palavra, porque na hora o mensageiro de Satanás ele vai bater em retirada. Então tu usar a palavra de Deus, vamos orar, a Bíblia diz assim, nós vamos entregar na mão de Deus. E aí se uma pessoa começa e não serve a Deus, começa a contar, e principalmente em trabalho, começa a contar de problema, e de traição, e de adultério, e de uma coisa, e tu já entra com a palavra. Se tu entrar com a palavra e começar a dizer o que a Bíblia diz, e mostrar o que a palavra de Deus diz, o inimigo vai bater em retirada. Aquela pessoa não vai querer ficar escutando o que a Bíblia diz. E tu aproveita a oportunidade para evangelizar. Não, a palavra de Deus diz assim. E a Bíblia diz que Deus se julga, e aí tu entra lá, e se estão divorciando, tu entra em Malaquias 2,16, e assim tu vai, e aí tu vai trazendo o assunto para a palavra, porque aí essas pessoas vão bater em retirada, não dá para falar com fulano, ele já leva para a Bíblia. Mas tu evita de ouvir muita coisa, e evita de ver tanta, aí também do ver é ter o cuidado. Tem que ter cuidado, eu sei que muitas vezes não tem como, tu não vai andar de olho fechado, batendo nas cabeças, mas quando depender de ti, tu evita de ver certas coisas, porque muitas vezes a gente está dando brecha para o inimigo. E a gente tem que entrar com a palavra de Deus, e principalmente em assuntos, mesmo que sejam assunto do mundo, assunto de guerra. Agora, guerra que acontece em todo mundo, e aí tu entra com a palavra. E se fala da nação, e se vão falar do país, e aí tem alguns que são a favor do partido que está governando, outros não estão, e tu diz, não, para aí, mas a Bíblia diz que nós temos que orar pelos nossos governantes, vamos orar por eles, então, como a Bíblia diz, vamos orar, aproveita, pega pessoas, vamos orar agora por ele. E aí tu evita, muitas vezes, estar entrando, porque daqui a um pouco começam a falar do governo que está no momento presidindo, e aí tu entra, e aí tu também tem as tuas insatisfações. E aí tu dá brecha, aí muitas vezes tu dá vazão para falar coisas que não tem que falar, enquanto que a Bíblia diz que nós temos que orar pelo nosso presidente. Mas ele não é do partido que eu gosto. Bom, mas na Bíblia não diz, olha, quando for do teu partido, ou se o presidente for cristão, ora por ele. Não, é orar pelo que está. Então tinha muito cristão que não gostava do presidente anterior e dava paulada. E tem muito cristão que não gosta do presidente atual e dá-lhe paulada, enquanto que a Bíblia diz, não, para aí, não é para dar paulada, é orar por ele. É orar para que ele venha a ser diferente, e principalmente orar pela salvação da alma dele.
para que ele venha ter um encontro com Cristo, para que ele entregue a vida dele nas mãos de Deus. Então, existem maneiras de nós usar a palavra de Deus. E o inimigo vem nos incitando à rebeldia, a murmurar, a nos queixar, a ser rebelde. E aí a gente diz, não, vamos nos submeter a Deus, Deus está no controle. E a Bíblia diz que Deus controla tudo, que os olhos de Deus estão atentos. E aí você fala de injustiça, não, mas tem injustiça, injustiça. Aí tu pode dizer, ó, Salmo 11 diz que os olhos de Deus estão atentos, mas tu quer viver em justiça? Aceita Jesus, que Jesus tem um reino de justiça preparado para nós. Então tu traz as coisas para a palavra. E com a palavra tu vai rebatendo as coisas. Agora tu precisa conhecer a palavra de Deus. E aí existe um problema. A maioria dos cristãos, se nós pegar nas igrejas 90, quem sabe, eu vou dizer 90, não, 95 ou até mais, 99% nunca leu a Bíblia toda. Ele lê partes, ou depende só de um sermão que escuta 1 ou 2 vezes na semana, mas não tem o costume de ler a Bíblia diária. E tu tem que ter esse hábito. Eu fiz os áudios da Bíblia todo, com muita dificuldade, com a intenção de que a gente lesse a Bíblia toda. 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus, não é só uma parte. E ela é proveitosa para corrigir, para instruir, para repreender, para instruir um homem de Deus em justiça, para nos ensinar. Então, nós temos que usar a Bíblia toda, e aí tu tem que criar um hábito de ler a Bíblia toda. Todo ano tu tem que ler a Bíblia, ela inteira, para te entender, tu te encher da palavra de Deus. Tu ter tempo, assim como tu come, tu ter tempo para te encher da palavra. E isso é para que tu possa, cada assunto do tu traz o que a Bíblia diz. E aí tu vai evitar muito mensageiros de Satanás que vão andar fugindo de ti. E aí o que a Bíblia diz? Tiago diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando tu diz o que a palavra de Deus diz, ele vem na primeira, na segunda, e depois eles andam fugindo de ti. Os mensageiros de Satanás querem ver longe. Porque cada vez que eles vêm, tu entra com a palavra, e aí os fofoqueiros, os murmuradores, que se queixam, não querem bater papo contigo. Eles vão fugir de ti quando você vê, não, isso aí não dá para conversar, isso só fala em Bíblia, isso é só a palavra de Deus, ele é crente, ele é a Bíblia. Então, os mensageiros e Satanás vão fugir de ti. Esse é o objetivo de tu usar a palavra de Deus. Pai, nós te damos graça pelo que tu tem feito e nos ensina a usar a tua palavra. No nosso dia a dia, ao manejar essa palavra, a espada do Espírito, como o Senhor falou a Timóteo, procurar apresentar provado como obreiro que maneja bem a palavra e a verdade. Então nós aprender a manejar essa espada, que é uma espada de 2 gumes, e que é uma arma poderosíssima para mudar a nossa vida. Nos ensina a usar, Senhor, nas conversas diárias, nas murmurações, nas queixas, nas fofocas, usar da Tua palavra, trazer as pessoas para a Tua palavra. Porque, Senhor, se nós nos submetemos à Tua palavra, o inimigo vai fugir de nós. Agora, se nós nos deixar enrolar, ele vai viver na nossa roda, ele vai viver no nosso entorno. Nos dá essa graça e essa sabedoria em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.